Então, para a gente começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse o seu nome, a sua idade e com o que a senhora costumava trabalhar. Eu, Alice Ana Cal, 94 anos, eu estou com consciência limpa e gostaria de trabalhar ainda, mas não dá mais. Trabalhei bastante, até no mato, derrubando tora para fazer casa e fizemos tudo. Quando nós viemos para cá, daí não tinha estrada lá para baixo, lá na colônia. Daí nós tínhamos que... E essas estradas também não tinha. Nós tínhamos de passar para São Judas para vir para Chapeta. E daí de lá, mais para lá, então tinha estrada. Ali onde a gente passa agora, era puro mato. Nós entramos no mato e daí nós descarregamos a nossa mudança no vizinho. E outro dia, então, roçaram o mato para passar com a carroça a nossa mudança para um rancho pequeno. E daí nós trabalhamos, eu e o meu marido. Hoje nós estamos ali. Daí, esse Chapeta era Catuípe, não era Chapeta, era Catuípe. E daí depois, então, fizeram Chapeta. E ali, na praça, isso não tinha nada, tinha mandioca, tinha gado, tinha só um trilho de cima para baixo para passar de a pé. E essa estrada ali que desce agora lá para a colônia, ele não tinha estrada, só a cavalo. E daí o meu marido e os vizinhos de lá fizeram essa estrada. E hoje tem uma estrada grande lá. Dona Alice, de onde veio a sua família? De Augusto Pestana. Por que vieram para cá? Porque lá nós moramos com o sogro. E daí veio um de Santo Ângelo vendendo terra. Mas o meu marido já estava aqui, querendo comprar terra. E daí então aquele vendeu para nós. Podia comprar quanto queria, mas o meu marido só tinha 14 mil para comprar uma colônia. Daí ele comprou uma colônia só. E depois, então, ele começou de engordar porco. E só com os porcos e a colheita podemos comprar mais uma colônia. E está lá, estão trabalhando. E sempre nós tínhamos sorte de... Mas aqui nós estamos morando 30 e poucos anos, aqui. E, senão nós estávamos morando na colônia, criando os filhos, um atrás do outro.
Sempre na roça. Mas qual era a propaganda que faziam que vieram tantos colonos para cá? Porque a terra era melhor aqui. E era mais barata a terra? É. E daí era tudo mato? Como é que era? Tudo mato. Tudo mato. Lá onde nós fomos morar, onde nós fizemos a casa, primeiro tinha de derrubar o mato para fazer a casa. Que localidade é essa? Ali é... Na linha Modesta. E na época já se chamava assim? Como? Na época que a senhora veio já tinha esse nome? Não tinha, botaram depois. Linha Modesta, São Judas e essas, então, tudo botaram depois. E Chiapeta, já era chamado Chiapeta? Não, isso era Catuípe. Mas não chamavam de Vila Vitória ou já era Chiapeta a vila? Era a Vitória Chapeta. Era uma mulher que tinha essa terra. E daí botaram o nome daquela mulher. A senhora conheceu ela? Não. E o que a senhora se lembra dessa viagem vindo de Augusto Pestana para cá? Meu Deus, de caminhão um dia inteiro. Precisamos de Augusto Pestana até aqui, porque não era estrada, era rocas e não era assim como hoje. Não tinha asfalto, era pura terra. Era de noite quando nós chegamos no vizinho Schwanke. Lá nós pusemos, mas era só para passar o rio, um relaxo, assim, sabe? E daí outro dia eles ajudaram nós a puxar de carroça naquela casa. Era duro, com 3 crianças pequenas e a gente sozinha, nenhum parente não tinha, não era fácil. O meu marido sempre dizia, mas tu tinha coragem, mas eu queria o que era meu, porque morar com outros, não, a gente não... E daí era da gente, e a gente tinha Deus que ajudou. E sempre a gente tinha sorte. Que idade a senhora tinha quando veio? Quando nós viemos para cá, 28 anos. E veio só a senhora, o seu marido e os 3 filhos? Sim. E os seus pais? Meus pais e Augusto Pestana. A senhora pode me falar o nome deles? Sim. O pai era Germano Miller. E a sua mãe? Laura. Então de casa a senhora é Miller. Sim. O Calbi veio do seu marido. Sim. E os seus pais permaneceram em Augusto Pestana? Sim. E os seus avós, a senhora chegou a conhecer? Não. Eles moravam em Cachoeira do Sul.
E daí era muito difícil de ir. Só tinha trem aquele tempo. Não tinha ônibus. E daí, então, era os pais e a mãe sempre, de vez em quando, foram. Mas as crianças não levaram. Eu não fiquei só nas fotografias. Mas eu não tenho eles ali. E o nome deles, a senhora lembra? O vovô era Ricardo Prade e a vovó era Luísa. Da sua mãe, esses. A minha mãe? Os pais da sua mãe, esses. Prade. Prade, é. E do seu pai, os avós paternos. Miller. Qual era o nome dos pais do Germano? Olha isso, eu que... Ricardo e a vovó nem me lembro, porque já faz tantos anos que a gente se conversava pouco, assim, nem me lembro mais. E a senhora nasceu em Augusto Pestana? Sim. Qual o ano? 1900. Não, 800. 1900. 1800 e tenho anos 28 de junho. 2/28. Que a senhora nasceu em 1928? É. Bom, então a senhora veio pra cá, já tinha casado, já tinha os filhos. Sim, sim. E como que era a vida lá em Augusto Pestana? Sim. Se eu era voltar, nunca ia mais melhor. Gostou de vir pra cá? Sim. O que a senhora lembra aqui? Como que era aqui? Deus o livre. Aqui não tinha casa aqui. Era pura capoeira. Pura capoeira. Não tinha casa. A primeira casa aqui, nesse lote ali, foi essa aqui que fizeram. E daí a viúva ali vendeu os lotes e daí compraram e fizeram. Mas não faz muitos anos que tem essas casas ali. Era só essa. E lá na esquina, aquela. Outras era puro capoeira. Era feio. A igreja lá tinha um colégio de madeira. A igreja de madeira. E daí e lá embaixo, onde tem aquela casa de 2 andares, na esquina ali, tinha uma casinha de madeira caída. Era feio. Agora já está tudo. Assim, em poucos anos também fizeram essas casas bonitas. E lá onde está o Banrisul, lá tinha uma serraria, quando nós viemos para cá. Depois arrancaram e construíram outras coisas. O comércio. Casas de vendas. Só tinha o Arno Hens.
O Arno Hens, morreu esse tempo atrás. Esse só tinha, assim, coisas para comer. E depois mais, então ele já tinha, assim, sabe, tecido para vender e outras coisas. Mas primeiro era só para comer, mas não tinha. Era triste aqui, era para começar, eu sou livre, mas passemos. E o seu casamento? Como que a senhora conheceu o seu marido? Isso foi, eu sou livre, num aniversário. Daí, então, quando a gente fazia uma casa nova, daí, primeiro, então, fazia um baile antes de se mudar. E daí, então, lá a gente se achava. Mas eu tinha 14 anos. E daí a gente. Mas a mãe dele, ele tinha 18. A mãe dele não deixava ele ir longe no baile, porque era só a cavalo. E nós íamos de a pé, porque não era muito longe. E daí, então, a gente dançava com outro. E daí, quando a gente se encontrava, dançava de novo. E assim foi. E daí começaram a namorar? Sim. Como é que era o namoro? Tinha que ir na casa? Sim, mas daí eu tinha duas irmãs que eram mais velhas. E daí eu era muito nova, ainda eles não me deixaram ir no baile junto quando eu queria. Era se eles queriam. Daí sim, eu podia ir junto. Mas eles tinham namorado. Daí deixamos casar as duas. E daí eu tinha 19 anos quando eu casei. Era bom. Um marido bom. Ele era querido. Nunca. A gente tinha, assim, discussões, assim, sabe? Esse lá, ele ganhou um troféu que ele é campeão do bolão, do futebol. Não, futebol não, de jogar bocha. Esse ali, ele ganhou. Qual era o nome dele? O nome dele? Alberto Paulo Carlos. Humberto Alberto. Alberto. E vocês casaram em Augusto Pestana. Sim. Como que foi o dia do casamento? Bonito, bonito. O dia inteiro e a noite toda. Tinha banda que tocou. Deus o livre, que era bom. E daí, outro dia, a gente fazia mudança, morando junto com o sogro, porque ele era o único filho. Tinha 3 filhas e o único filho. Daí ele tinha de
ficar lá para fazer o serviço, porque o pai dele era sempre doentinho, e daí ele ficou. E depois, então, nós resolvemos comprar e ficar separado. Mas a sogra, ela veio morar aqui. Ela não queria que nós saísse de lá. Mas a gente... Qual era o nome dos seus sogros? Alfredo Caldo E e a Luísa. a senhora poderia me contar um pouco mais sobre o dia do casamento? Como é que foi a escolha do seu vestido de noiva, as comidas? Comida era de meio-dia, churrasco, de quantas qualidades, cerveja, vinho e refrigerante, e café de tarde com cuco e bolo, e tudo assim. E de noite de novo. Tinha janta e tudo de novo. E depois baile. As bandas que tocaram era bem grande, grande. Nenhum das minhas irmãs ganharam um casamento tão grande como eu. Eu era o nenê de casa. E os outros estão tudo mortos. Só eu ainda. E quem eram os convidados? A família, os vizinhos? Convidado? Para a festa. E isso tinha mais de 100 pessoas. Tinha bastante vizinhos, tantos compadres. E aí era tudo como convidados. E ali, no Salão Beck, vocês são daqui? Não, eu sou de Inhacorá. Ah, mas você se lembra do Salão Beck? Sim, do seu Arnildo. Pois é, esse já estava quando nós viemos para cá. Esse salão. E daí já tinha bastante de Augusto Pestana aqui. E daí lá nós ia no baile, coisa, mas a gente uma vez aí já faz uns anos. Daí veio uma aluna, a minha vizinha ali, a professora queria saber dos antigos, assim como começou o Chapetão. E daí então a mãe e o pai dela não sabia, e nem a outra vovó dela não sabiam mais. Daí ela veio aqui. Aí, mas o que tu quer? Nós contemos tudo assim para ela. E ela tirou o primeiro lugar. Que nós contemos tudo assim para ela, como era e como agora está. Eu sou livre. Isso era diferente, minha, nossa, como a praça hoje. Minha nossa. Se criaram vacas e cavalo ali,
não sei quem é que plantava mandioca ali. E era pura capoeira ali para cima. Só se criava cobra e tudo assim. Era feio. E agora ficou bonito. Mas não faz muitos anos. A senhora estava contando dos salões de baile do seu Arnildo Beck. Aham. E depois não tinha o tal do salão de molas, que era muito famoso? Isso era o Aico. Esse era o Aico. Lá sim, eu sou livre. Daí então, cada 15 dias, um sábado no Beck, outro sábado no Helmrich, no Aico. Aí a gente não faltava. Que coisa boa, Deus o livre. Era melhor do que hoje. Porque hoje eles não tocam mais aquelas músicas bonitas. Eles são aqueles pula e não tem mais graça. Eu gosto de escutar música. E o meu marido também gostava. Que estilo de música? Bandinha? Sim. Valsa. De tudo, assim, sabe? O que a senhora lembra? Quais conjuntos que vieram tocar pra cá que a senhora lembra? Ixi, isso era de fora. E me lembro os Merkel e os Franz. Mas esses tocavam bem. Quase sempre esses. De fora era difícil de vir tocar. Não tinha um conjunto dos irmãos Miller? A senhora nunca ouviu falar? Sim, de Augusto Pestana. Não era parente da senhora? Não. Daí o Nilde Beck, que faleceu, ele tocava junto com esses daqui. E daí, então, ele trouxe uma fotografia daqueles conjuntos lá de Augusto Pestana. Tudo Mila, que eu era para conhecer um. Eu disse, mas eu não conheço eles, porque eu não sou parente. Mas da onde tu veio então? Se tu não é parente, sim, mas o nome é igual. Mas não somos parentes. E daí, mas sempre amigos. Sim, esses Mila de Augusto Pestana, esses também sabiam tocar bem. Sabiam tocar bem. Dona Alice, e por que chamavam de salão de molas? Salão de mola? Sim, como? O salão do Wyckoff era salão de molas. Sim. Por que chamavam de salão de molas? Porque quando a gente dançava, no meio, pulava. E daí a gente também tinha de pular assim, como pulava.
o, as tábuas. Não sei o que eles tinham embaixo, porque nunca a gente foi olhar. Mas era bem famoso esse salão. Sim, sim. Ele mexia conforme as pessoas dançavam. Sim. Uhum. Era bom de dançar? Sim, mas não. Mas e cada música não. Cada música ele não pulava. Só uns que pulava. Aí todo mundo no salão. E vinha o pessoal de outros lugares? Mas de tudo. Deus o livre. De todos os lugares. Enchia o salão. Mas sempre estava cheio. E daí aquela vez as gurias não precisavam pagar, sabe? E daí enchiam de gurias e mulheres. Hoje em dia tem que pagar, não é? E como é que era para dançar? Não podia dar carão? Dançar com guri ou homem, ou isso era. Mas não podia recusar se alguém viesse lhe convidar para dançar? Tinha de ir junto. Tinha de ir junto. Senão dava briga. Uhum. Sim. Eu acho que até hoje é assim. E o que bebiam? Chamava caçosa. Chamava caçosa. E daí, se o homem gostava de cerveja, daí então o rapaz comprava uma garrafa de cerveja e uma garrafa de caçosa. E uns caramelo. E daí, e quem que já tinha mais assim, que ele queria, ia tomar café de noite, cuca e salame e café. Deus o livre. A senhora quer um copo d'água? Eu tenho. E como que gelavam a bebida se não tinha geladeira? Eu sei, mas eu acho que, não sei, mas eu acho que eles tinham gelo, porque alguns já tinham congelador, porque aquela vez não tinha luz elétrica, era com como é que chamava isso? Eram umas lâmpadas, assim, eles botavam gás dentro, mas era um outro nome. Querosene? Não era querosene, era... Mas como é que era ainda? Era um gás. Botavam nos cantos e daí fazia luz. Não tinha luz elétrica. Tipo uma lamparina? Era uma coisa assim. Era um gás mas ele tinha outro nome. Era
tudo escuro lá fora. E para ir até a festa, a senhora saía lá da linha Modesta? Não, isso era lá em Augusto Pestana. Não, agora ali no Beck, sim, saímos lá de a pé para vir ali. Sim. E aí, às vezes e só gurias que as nossas amigas que iam. Daí, nós, quando tocava a banda lá de Cambará, o nome de Cambará, daí nós vimos de casa quando eles iam a cavalo, os músicos. E daí podia chover de tarde, mas quando nós vimos a música subir, daí nós atrás. E não chegava com os pés tudo sujo? Lá tinha um rio antes de ir no salão. Lá nós se lavemos e botamos o sapato e íamos no baile, bem limpinho. E o seu marido não ia junto? Daí não era bem namorado ainda. A gente ia sozinho ainda. A gente se encontrava no baile. E daí, para ir para casa, daí sim, ele levava a gente. A senhora conheceu o grupo Os Coringas? Isso, é meu, como é que eu vou dizer? Ele é casado com minha filha, o Edmar Former. Não sabia. Então Conhece ele? Sim, conheço. Ele é casado com minha filha. Ixi, ele sabe tocar bem. Hoje foram para a praia de novo. Eu sou livre. E a senhora ia nos bailes É, que eles tocavam? é. Era mais música gaúcha. É. Mas, tudo. Dona Alice, e como que foi a sua infância? Quando a senhora era criança, do que brincavam? E brincava que até os 13 anos brincava que Deus o livre, que se é guri ou menina, brincava tudo junto. Daí, num vizinho, tinha um potreiro que tinha assim, uma fachada e um cerro assim. De domingo, a gente tinha umas tábuas, sentava em cima das tábuas e botava a tábua em cima, assim, e sentava em cima e Júpiter lá para baixo. Guri, tudo. E hoje em dia, ninguém brinca mais, não é?
é uma tristeza. Só pensa em outras coisas e não pensa mais. Até no colégio eles já aprendem coisas que não presta para a criança. Tem que brincar como aquela vez, aqueles anos, dos meus anos, nunca acontecia uma coisa assim, nunca. A gente brincava com boneca, passeava um no outro, nem que era um passo. A gente brincava, Deus o livre, com os vizinhos. Não, nós em casa, nós moramos no campo. A casa era no campo, mas a lavoura não, porque lá também era assim, o rio fez a divisa, aqueles anos. E daí então o rio fez a divisa. E daí não era grande, era. E daí então, por causa da água, o meu pai botou a casa depois do rio, no campo. Mas tinha gado e cavalo, assim, tudo. E daí tinha um mato no campo, assim, uma sombra bonita e limpa por baixo. Lá que era o nosso brinquedo de domingo. Deus o livre. Era tão. E brincava junto e passeava, nem que era do espaço, mas daí já era uma outra casa. Levava comida junto para comer e tudo assim. Era tão bonita. E hoje em dia ninguém brinca mais, né? Tá todo mundo no celular. É. Mas que brinquedos eram esses? Brincadeiras? Mas assim, de tomar mate e conversar por baixo, não. Assim, conversar, dar aula e tomar mate e comer alguma coisa. Ah, dá tempo de ir para casa. Então vamos. Foi. Ele passou para casa. Ah, amanhã eu vou vir de novo, tá? Até que passou a tarde e nunca brigava. Era coisa séria. A senhora disse que tinha uma boneca? É, uma boneca. E se eram os nenê. E tudo isso. Como que era a sua boneca? Mas grande. Mas era de pano, de... E eu tinha uma boneca que caminhava. Caminhava a boneca. E aqui eu tenho gêmeas, ali naquela foto lá. Eles têm as bonecas que caminham. E falavam, esses são meus netos, minhas gêmeas. A senhora pode mostrar
segurar, só para mostrar. O que eram essas bonecas? Quem são essas crianças? Sim, brincava. E eu tinha 3 meninas e ganhei 2 meninas gêmeas. Que são essas da foto. Esta foto, eles têm 2 anos. Agora já tenho 67 anos. Quem que tirou essa foto? Isso foi um de A senhora pode segurar mais perto do... lá de Chapeta, de Santo Augusto. Essas bonecas ali caminhavam e falavam. Mas esses eram das gêmeas. Tudo isso a gente passou. E ainda foi na roça, com esses 5 crianças. Como era o trabalho na roça? Eu gostava de ir na roça. Milho alto, Deus o livre. E soja para plantava então no milho, quando o milho tinha uma altura, daí a gente plantava soja lá dentro. E daí depois a gente dobrava os milho e daí cortava a soja. Mas para carregar para fora isso. Isso era difícil. A gente se sujava, judiava. Mas nós tínhamos uma triadeira assim de aqueles pequenos, sabe? Um daqueles. Agora nós temos, sim. Nós temos 2 triadeiras. Mas de primeiro era aqueles pequenos. Como que era o dia a dia? Tratava os bichos? A gente levantava cansada. A gente tinha criação, vaca para tirar leite. A gente tinha de levantar cedo para tirar leite e para ir cedo na roça. Às vezes, quando o sol tinha nascido, nós já íamos na roça e ficava até meio-dia. De tarde, então, às 1h30, de novo na roça. E o marido, ele lavrava com os bois e eu atrás com a máquina de plantar milho, sabe, assim, de mão assim, plantando milho. E na Roça Nova, daí, hoje tem motosserra para cortar as toras. Aquela vez não tinha. Tinha aquela serrote, puxa para cá e puxa para lá, que eles conhecem. E daí a gente, para plantar milho, a gente sempre tinha de
plantar os cantões, assim, e daí trepar em cima da tora e ir para o outro lado plantar, porque não dava para cortar, porque era muito grosso as toras. Aí a gente deixava. Tinha de botar a máquina para o outro lado e plantar. É. E os tocos? Os tocos, com um ano, então o meu marido mandou destocar máquinas grandes, sabe? Tirava os tocos assim e botava tudo na fila assim e depois queimava. O que a gente queimava a lenha, minha nossa, uma colônia de terra ele mandou destocar. E as toras grandes assim, botava tudo numa fila, assim, tudo, e os tocos também. E daí depois, então, queimaram. E assim abria a Roça Nova. Daí estava depois para lavar com o trator. Dona Alice, antigamente não contavam histórias de lendas para assustar as crianças? Hã? Histórias de lendas? De lenda? Sim. Para assustar as crianças? Ou como? Sim, a senhora não sabe histórias de lendas? Contavam muito antigamente. Assim para assustar? Como? Contavam histórias de lendas, não contavam? Aparições, bola de fogo, ouro, essas histórias. Sim. A senhora sabe alguma história para contar? De ouro? Ou de aparição, ou de bola de fogo, ou de lobisomem. Eu sei. Era bem lá em casa. Ali em Chapeta. Daí, onde nós tínhamos de ir para ir na roça. De dia a gente não enxergava nada, mas tinha um potreiro que ele não era nosso, era do vizinho, mas nós tínhamos de passar ali. E de noite tinha duas pedras grossas no potreiro, bem no lado da cerca, assim. Umas pedras bem grossas. E daí, de dia, tu não enxergava nada. Mas a gente sempre estava de olho. E de noite sempre tinha uma vela queimando. Isso tu queria saber? Sim. O quê? Ou como tu queria saber? O que tinha na pedra? Como uma vela. Uma vela. Cada noite, quando passava, tinha vela naquela pedra. E de dia tu não enxergava nada. E
Daí nós casamos e nós viemos para cá e ninguém, não sei como é que foi, e viraram as pedras. E agora não sei onde é que ficou isso, não tem mais. Mas o que aparecia? Era um fogo? É? Era um fogo que aparecia? Sim. Uhum. Tipo uma vela, assim, sabe? Assim. E depois nós casamos e saímos de lá e estava ainda. E agora, faz não sei quantos anos, nós passamos lá. Daí eu me lembrei, mas aí as pedras estão viradas. Alguém mexeu ali, mas quem não se sabe. E o que diziam que era esse fogo? Que era ouro, mas ninguém tinha coragem de mexer ali. Mas lá tinha um que tinha um aparelho. De certo ele procurou. E essa história do ouro, a senhora já tinha ouvido falar outras histórias? Não de ouro não, mas de assim, de Aparição? é, Visagem? sim. Uma vez, daí era em Augusto Pestana. Aí nós tínhamos um primo, que era o nosso peão. E daí, então, ele saiu de noite a cavalo. E daí, então, quando ele veio embora, num erval. Não é muito longe da casa onde nós morávamos. Daí, de repente, ele entrou naquela estrada de planta de erva, a cada lado. E daí, de repente, chega um cavalo, bem, sabe, bem encilhado e bem encilhado, bem brilhoso. E sempre no lado dele. Sempre no lado dele. Deus o livre, ele ali. Quando ele ia ligeiro, esse cavalo também ia ligeiro. Quando ele ia devagar, esse cavalo também ia devagar. E ele quase se querendo fugir, mas não deu. E de repente disse que o cavalo se subiu. Não falou nada. Mas diz que a gente tem que perguntar o que tu quer. Daí diz que responde. E uma coisa, a minha sogra sempre contava, que daí tinham um par de namorados. Daí então
tinha uma lagoa, assim. E daí eles estavam caminhando de noite, e daí de repente veio aquela luz. E daí, sempre na frente deles. Daí ele, o noivo, perguntou, mas o que tu quer? Amanhã de noite eu quero ver a tua noiva aqui, mas sozinho. Não, ninguém junto. Ela sozinha. E daí, então, ele não queria deixar ela sozinha. E daí ele foi junto e aquela luz chegou e levou a noiva, se foi com a noiva. Ele ficou sem. Aquela luz disse que era para ele vir sozinho, não acompanhado. E ela foi acompanhada. E se foi, não voltou mais. Isso a minha sogra contou que é verdade. A senhora já ouviu falar do boitatá? Não. E do lobisomem? Lobisomem eu nunca vi. Mas nunca ouviu falar? Falar sim, falar, vixe. Falar, eu não ouvi falar. Até, não sei, Chanete, do teu caso. Não, Isso. não. É? Não, deixa, não posso. Não tem mais nenhuma história de ouro, vó? Que achou ouro. Cavocado, sim. Cavocado. Tem. Mas ouro nunca eu vi ouro. Ancinhos, monte. Nunca. E o que era esse ouro? De como que contavam essa história? Não era dos índios? Pois é, eu não sei. Uma vez, isso era, não sei se era os bugre ou o quê, porque eu já falei que nós tinha campo. Daí o meu pai virou um pedaço de campo com arado de boi. E daí, quando ele estava lavrando, de repente, ele achou uma coisa dura, né? Tirou uma panela de terra, assim grande e alto assim da terra. E só não tinha nenhum risco. Não sei de onde veio isso, quem é que botou isso. Se foram os índios ou quem, não se sabe. Mas era de barro ou era de ferro? Era de barro, bem vermelho. E não tinha nada dentro? Só assim, sabe, em cima meio assim, meio diferente do que embaixo, sabe? Eu admiro que não quebrou no dourado, não quebrou. Isso lá em Augusto Pestana. É.
E a senhora falou de aparição, que tinha que perguntar, né, que diziam. Mas o que que era? Que mensagem que podia dar para a pessoa que tinha ouro escondido? Quando aparecia Pois é. alguma coisa? Não sei. E dona Alice, aqui tinham muitos índios? Tinha. Tinha. Tinha bastante. Agora pararam mais. Aquele mato lá é puro índio, puro índio. E a senhora tinha medo dos índios? Mas se não, eu tenho. E a senhora já ouviu falar da guerra? Daí eu tinha, eu acho que uns 3 anos, 4. Aí o pai tinha um cavalo bonito, bonito, bonito. Aí ele escondeu no mato, no campo, no mato. Cada dia ele foi tratar, porque lá no pai da mãe, eles estavam tudo casados. E daí, então, eles se pegaram um piá moreno. E daí, aquela vez, era só cavalo. E daí, então, vieram lá, pegaram esse guri e botaram no cavalo e levaram. Tiraram dos velhos. Aquela guerra, aquela vez, porque faltava um para montar no cavalo. E o gurizinho chorando, chorando, não queria ir, mas levaram. E nunca mais. E os seus pais contavam histórias da guerra? Não muito, porque se ninguém gosta de... Porque o meu pai é da Alemanha. E daí, então, depois eles vieram para Cachoeira do Sul e lá então ele casou com a mãe. E o que a senhora herdou da origem alemã? Cuca, bolacha? Bastante. O que mais que os alemães sabiam fazer? Assim, Que é da cultura alemã. sabe, assim, a comida é feijão, arroz, mas assim, polenta, polenta eles não... Mas o resto, eles comem. O meu neto estava em Alemanha. E a senhora sabe falar alemão? Tudo. Eu já disse esses dias, eu quase não podia falar em
em brasileiro. Mas agora, já 5 anos que eu não falo mais em alemão. Sempre com que não sabem falar, tem que falar em brasileiro. Mas eu... E não teve uma época que proibiram de falar em alemão? E quem tinha a Bíblia alemã tinha de esconder, Deus o livre. E quem não sabia cantar o hino nacional ia na cadeia, Deus o livre. Aí meu tio era puro alemão. E daí eu ia na aula, eu tinha no papel ainda e sabia de cor o hino. E daí ele pegou e aprendeu isso, porque se eles vinham e era para cantar e não sabia cantar, minha nossa. E quem tinha Bíblia alemã, escondia. E onde eles se encontravam, queimavam. Não foi uma época muito boa. Deus o livre. E daí a minha professora, ela não sabia falar em português. Daí, Deus o livre. Daí ela só sabia, e os alunos têm que papiar, não é? Daí, então, ela só sabia, cala o bico. Para calar o bico. Isso ela sabia dizer. E daí outras coisas, era tudo em português. Coitada, era uma professora boa. E depois ela saiu. Não sabia mais falar em português. E daí então ela foi embora. Dona Alice, a gente já está quase encerrando. Gostaria de saber se a senhora já ouviu alguma história da Fazenda Monte Alvão. Sim. Eu ouvi Monte Alvão. Monte Alvão é ali em cima. Não sei, eu nunca tive lá. O que a senhora ouviu falar? Eu não sei dessas coisas de Monte Alvão, não sei. Eu sei o nome, mas o que aconteceu, o que está acontecendo, eu não sei. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista. A gente sempre pede se a pessoa quer deixar uma mensagem final, né? Já que vai ficar gravado, seus filhos, seus netos, bisnetos vão poder ver essa gravação no futuro. Se a senhora quer deixar uma mensagem final para eles. Pois é, mas o que eu vou... Algo que a senhora aprendeu na sua vida, queira compartilhar. Pois é, eu vivi bem com minha família, graças ao bom Deus. Quero continuar assim. Família é importante para a senhora? Sim. Eu já tenho 3 netos. A vida continua, até que Deus quer. Muito obrigada. A gente que agradece por a senhora nos receber na sua casa,
compartilhar as histórias da sua vida. E a senhora acha que é importante deixar registrado as histórias de antigamente para que não se perca isso nas gerações que vão vir no futuro? Pois é. É importante? Que a gente passou, que a gente sofreu, mas criei os 7 filhos, ninguém pode se queixar. Passa um filme na cabeça? Ah, Passa um filme lembrando a sua vida? sim. Que? Foi bom recordar o passado? Pois é. Pois é, era bom. Era muito, muito bom. Muito bom. Meu passado. Foi muito bom. De solteiro e de casado. E tudo só. Vou estar viúva. Acabou tudo.